Olá, você, amigo e amiga do Instituto Lula. Estamos aqui em mais um programa Meia Hora com o Instituto Lula, Encontros Instituto Lula. Dessa vez, a gente tem a honra de receber aqui o ex-ministro da Saúde para falar sobre legado. Uma das atividades mais importantes do Instituto é defender e divulgar o legado dos governos progressistas no Brasil. Muito bem-vindo, ministro José Gomes Temporão, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar falar conosco. É um prazer, Alonso. Muito feliz de estar aqui no Instituto Lula, podendo dar esse depoimento de um tema muito contemporâneo, fazendo uma viagem no tempo, para trás, 11 anos atrás, 10, 11 anos atrás, o que aconteceu no Brasil durante o governo do presidente Lula e na minha gestão como ministro. Legal. Parece que faz pouco tempo, mas já são 11 anos, o mundo viveu uma epidemia que afetou todos os continentes, a chamada gripe suína, H1N1, se eu não me engano, começou no México em 2009, mas eu queria falar sobre o que a gente pode aprender com uma coisa que o Brasil fez naquela época, que foi o Brasil, em 3 meses, vacinou mais de 80 milhões de pessoas. E também me corrija se eu estiver errado, o Brasil foi o país que mais vacinou no mundo contra essa doença, que a memória meio que apagou. Eu acho que felizmente, deixou poucas memórias ruins essa epidemia. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que a gente pode aprender com o que a gente viveu em 2010 e se é possível replicar isso nos dias de hoje? Então, em 2009, acontece um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu ano passado com o coronavírus, um outro vírus de uma outra família, da família influenza, que é o vírus que causa a gripe, que todos os anos a gente toma vacina para se proteger. No México, um vírus influenza saltou de espécie, sofreu uma mutação, e adquiriu a capacidade de infectar seres humanos. Ele circulava em suínos e adquire essa capacidade, né? E é declarada a emergência sanitária internacional, a Organização Mundial da Saúde faz esse anúncio. Eu me lembro que eu estava em Istambul, eu ia fazer uma apresentação no Congresso Mundial de Saúde Pública, representando o Brasil, quando eu estava no quarto do hotel vendo pela televisão o anúncio da Declaração de Emergência Sanitária Global da Organização Mundial da Saúde, a doutora Margaret Chan anunciou, e toca o telefone, era o presidente Lula, me perguntando o que estava acontecendo e onde é que eu estava. Aí eu só pude dizer para ele: olha, é complicado e eu estou pegando o primeiro avião e voltando para o Brasil, e não pude, inclusive, fazer a minha apresentação lá no Congresso de Saúde Pública. O início foi muito semelhante ao que aconteceu aqui ano passado, em fevereiro, março. A gente não conhecia nada do vírus, medo, ansiedade, né? Preocupação. E nós, então, começamos imediatamente um trabalho que foi extremamente importante e que aproveitou muito do que o Brasil tinha feito durante o início dos anos 2000, né? Do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista normativo, né? Em 2000, eu quero lembrar que em 2000 o Brasil começou a estruturar uma rede de vigilância em influenza, né? E em 2009 nós já tínhamos 22 centros de informações estratégicas e resposta em vigilância e saúde, chama Rede CIEVES, né? Que é exatamente um espaço para manejar monitoramento de situações sentinela e de emergências epidemiológicas, né? Em 2003, o Brasil constituiu um comitê técnico e elaborou um plano de preparação do Brasil para o enfrentamento de uma pandemia de influenza, porque nós já sabíamos que isso era uma coisa que poderia acontecer, né? E em 2005, um decreto do presidente Lula criou o Grupo Executivo Interministerial, que em outubro de 2006 passou a ser integrado por 16 órgãos, né? Vai desde o Ministério da Saúde, Casa Civil, Fazenda, Defesa, Relações Exteriores, Transporte, Educação, Meio Ambiente, enfim, uma estrutura bastante grande, né?
E aí nós imediatamente então, nós acionamos toda essa estrutura, né, toda essa... O alerta foi feito no dia 24 de abril, e nós acionamos imediatamente o Gabinete Permanente de Emergência e Saúde, né, que era composto pela Anvisa, Ministério da Agricultura, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Ministério das Relações Exteriores e Anvisa, e acionamos imediatamente as secretarias estaduais de saúde municipais, e começamos, então, um trabalho de enfrentamento dessa situação, né? Tentando rastrear as pessoas que tinham sintomatologia, fazendo uma grande mobilização e informando a sociedade, a população do que se tratava, com muita transparência, muita dúvida, muita interrogação, muita pressão. Eu queria falar um pouco das diferenças, né? Essa doença é causada por um vírus que já era muito conhecido, foi o vírus que causou a gripe espanhola, né, da família influenza, e para o qual nós tínhamos duas coisas muito importantes que não temos hoje. Nós tínhamos um medicamento, que foi autorizado para ser usado no caso dos primeiros sintomas, um antiviral, e nós pudemos rapidamente, num prazo relativamente curto, né, desenvolver uma vacina para o H1N1, ou seja, a mesma vacina que todos os anos a gente oferecia para a população brasileira, para crianças, gestantes e idosos, a gente incluiu essa cepa mutante do H1N1, e no início de 2010 a gente pôde então fazer uma grande campanha de vacinação. Mas foi um longo período, em 2009, com conflito, tensão. Posso dar alguns exemplos. O primeiro exemplo foi a tentativa que foi feita com muita pressão do mercado, de alguns jornalistas. Eu estou me lembrando do Sardenberg, que hoje trabalha na Rede Globo, colunista, trabalha na Globo News. Ele era um dos principais porta-vozes da seguinte questão: vamos colocar o medicamento nas farmácias para todo mundo poder usar. É um pouco o que está acontecendo agora. Por que não coloca vacina nas clínicas privadas, né? E nós fomos firmemente contra. Por quê? Olha, se você colocar o remédio nas farmácias, quem tem dinheiro vai comprar todo o estoque e vai faltar para quem realmente precisa. E nós não recuamos, o presidente Lula bancou essa decisão e as pessoas só tinham acesso através de uma receita especial, e a dispensação e a entrega era feita na rede de serviços de saúde pública, postos de saúde, centros de saúde, policlínicas, etc. Uma outra diferença era que as redes sociais ainda engatinhavam. Nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos Twitter, né? As redes sociais engatinhavam, começavam a funcionar, o que, de um lado, limitava um pouco a nossa capacidade de disseminação. A gente ainda usou muito como estratégia de divulgação, de orientação da sociedade, a grande mídia, rádio principalmente, rádio comunitária, TV, e o que havia de rede social, evidentemente, pela internet, né? E nos preparando, quer dizer, tentando enfrentar aquela situação. É uma doença um pouco diferente. Aquela doença afetava principalmente crianças pequenas, até 2 anos, gestantes e idosos, né? O coronavírus tem um padrão completamente diferente. A doença afeta principalmente, a mais grave, ele leva mais internação e mais óbito, as pessoas acima de 60 anos, né? E durante o ano de 2009, então, foi, evidentemente, com muito conflito, mas muita organização. De um lado, tínhamos governo, né? O presidente Lula, em todos os momentos, transparência total, apoio total, disponibilização de recursos, solicitamos créditos extraordinários para o orçamento do Ministério que foram concedidos, organizamos, abrimos leitos, enfim, e tudo de maneira coordenada junto com estados e municípios. Ou seja, quem liderou o esforço nacional, quem mobilizou a sociedade, quem apoiou os estados e municípios, foi o governo federal. Com apoio de quem? Da ciência, dos cientistas, dos pesquisadores, imunologistas, sanitaristas, né? E isso foi exatamente isso, né? Trabalhar com a ciência, trabalhar com a medicina, trabalhar com a saúde pública, liderar, mobilizar, conduzir, fazer um planejamento estratégico, né, que nos permitiu caminhar bem em 2009. E aí, no início de 2010, em março, nós já tínhamos as vacinas. O Instituto Butantan produziu 60 milhões de doses
e nós compramos fora mais 40 milhões de doses. Então, nós tínhamos 100 milhões de doses para poder utilizar, e nós vacinamos 80 milhões de pessoas entre março e maio. Ou seja, em março, abril e maio, em 3 meses, vacinamos 80 milhões. E aí tem um episódio muito ilustrativo e pedagógico. Em maio, eu estava em Genebra, na Assembleia Mundial da Saúde, e tive uma audiência com o ministro da Saúde da Suíça. E claro que H1N1 e a vacinação foi um dos temas mais falados. E aí ele me perguntou como é que estava a situação no Brasil, e eu puxei do bolso o meu celular, e nós tínhamos uma coisa chamada vacinômetro. Foi um programa desenvolvido onde você acompanhava em tempo real o número de doses aplicadas por estado, por faixa etária, por sexo, etc, etc. Né? Então, eu puxei, abri esse aplicativo e mostrei para ele, olha, nesse momento são, sei lá, 72 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, é o dado de agora. E ele ficou completamente estupefato, não só pelo monitoramento que nós tínhamos, do vacinômetro, mas pela grande adesão, porque ele falou para mim, o meu problema aqui na Suíça é que ninguém quer tomar a vacina, porque na Europa, nos Estados Unidos, o movimento anti-vacina é muito forte, aqui no Brasil nunca foi forte. Se fortaleceu agora pegando carona no negacionismo ignorante e perigosíssimo do bolsonarismo. Então, nós, com essa estratégia, nós demos conta. E aí uma campanha de massa, de marketing, de comunicação muito competente, muito profissional. Nós fazíamos enquetes avaliando como é que as pessoas estavam vendo a doença, como é que as pessoas avaliavam o desempenho do governo, quais eram os pontos fracos, os pontos fortes. Toda uma grande equipe de técnicos, especialistas trabalhou nisso, orientando o governo e dando subsídios aos cientistas, profissionais de saúde, pesquisadores. E aí o PNI, né, que esse grande patrimônio que o Brasil tem, conduziu, articulou, coordenou essa gigantesca campanha de vacinação. Até o final de 2010, nós atingimos praticamente 100 milhões, um pouco menos, 90 e poucos milhões de pessoas. Foi o país que mais vacinou no mundo contra o H1N1. Então, quando a gente faz um paralelo com o que está acontecendo hoje, desde o começo, o que o governo federal está fazendo é exatamente a antítese de tudo isso. É exatamente o contrário, né? Não liderou, se omitiu, não coordenou, não planejou, não ouviu a ciência, pelo contrário, é um governo hostil à ciência, né? Demitiu 2 ministros que estavam tentando conduzir da maneira adequada o enfrentamento da situação, colocou um interventor militar que levou uma equipe incompetente para o ministério, e o resultado é o que nós estamos vendo agora. 210 mil mortos, nós não temos vacinas em quantidade suficiente, perdemos a oportunidade. Poderíamos ter começado a vacinar em dezembro, tranquilamente. Neste momento, já são 44 milhões de pessoas vacinadas em todo o mundo. E a nossa dependência tecnológica da China e do exterior está agora evidente nessa situação que nós estamos vivendo. Então, são muitas as diferenças, gigantescas as diferenças, e por isso que lá tivemos sucesso e hoje vivemos uma situação dramática no nosso país, infelizmente. Ministro, eu queria pegar carona nessa última parte e te fazer a seguinte pergunta. Esse movimento anti-vacina, como o senhor mesmo falou, apareceu no Brasil. É uma coisa nova. Eu imagino que isso vai requerer outro tipo de campanha, outro tipo de atividade para fazer essa vacinação efetivamente ter resultado. Porque se as pessoas não se vacinarem, obviamente, não vai ter resultado prático para o bem-estar do resto da sociedade. A que o senhor atribui o surgimento desse movimento anti-vacina e como lidar com isso? Bom, esse movimento ele surge nos Estados Unidos e na Europa num contexto cultural e político bem diferente, né? Ele surge, por exemplo, muito ligado a movimentos que advogam um retorno à vida natural, um questionamento do padrão de alimentação, um questionamento da medicina institucionalizada, né, da medicina ocidental, defendendo práticas alternativas, e isso aí, como homeopatia ou outras estratégias, não é?
E aí começa a se inserir um perigoso componente, né, que começa a dizer que as vacinas causariam outros problemas de saúde, como autismo e outras coisas do gênero. Isso já foi contestado, não há nenhuma evidência que sustente isso. As vacinas salvam 3 milhões de vidas todos os anos, né? O Brasil, por exemplo, usa 300 milhões de doses por ano no nosso Programa Nacional de Imunização. O Brasil controlou tétano, difteria, coqueluche, cachumba, tuberculose, controla a diarreia infantil, paralisia infantil, né? É um estrondoso sucesso, né? E esse movimento chega ao Brasil num contexto completamente distinto, porque a população brasileira, a sociedade brasileira, sempre deu grande suporte às campanhas de vacinação. Então, aí, os dias nacionais de vacinação contra a paralisia infantil, e o Brasil chegou a vacinar no único dia 10 milhões de crianças, né? Nós fizemos uma grande campanha em 2009 também, de vacinação contra a rubéola e síndrome da rubéola congênita. Vacinamos mais de 40 milhões de jovens adultos, que é difícil levar. A gente já usou o César Cielo, aquele nadador brilhante, medalhista de Olimpíada, foi o garoto propaganda da nossa campanha. Então, a sociedade brasileira tem essa tradição. Mas começa a acontecer um fenômeno novo nos últimos anos. De um lado, uma nova geração de pais, né? Uma nova geração de adultos que simplesmente não viu essas doenças, né? Então acha que essas doenças sumiram como mágica. E não, sumiram, desapareceram, foram controladas porque todos os anos a gente atingiu uma alta cobertura vacinal, 90% de cobertura, né? Tanto que o sarampo, a partir de 2015, 2016, reapareceu no Brasil depois de ter sido controlado, né? Esse é um fator. O outro fator muito importante, a partir do golpe que tirou a presidente Dilma, foi a redução de investimentos nessa área, né? Só no ano passado, o governo Bolsonaro cortou em 25% os gastos com campanhas de prevenção e promoção da saúde veiculados pelas redes sociais e pelas grandes mídias, né? Então, desde 2016, você tem uma redução dos recursos disponíveis para campanhas de vacinação, mobilização, educação, informação. Então, quando você começa a somar o fenômeno cultural, né, a falta de conhecimento de uma nova geração que não viu essas doenças e acha, então, que está segura e, de repente, deixa de levar seus filhos, e a redução de recursos financeiros e a diminuição de campanhas de educação e de orientação com muita transparência e qualidade, esse somatório leva aqui agora um quarto componente ideológico, né, que se apoia, pega carona no bolsonarismo. Uma das raízes do bolsonarismo, né, é o movimento anti-ciência, é a negação da ciência, né? E isso se transforma num poderoso, explosivo contexto, numa situação como a que nós estamos vivendo. Imagina, nesse momento, o que nós precisamos? Nós precisamos de duas coisas. Temos que ter vacinas, doses de vacinas disponíveis no posto de saúde, no centro de saúde, na policlínica, para as pessoas, obedecendo os grupos, o planejamento dos grupos de prioritários, busquem se vacinar. E segundo, temos que ter uma grande adesão da sociedade e da população. O que as redes bolsonaristas fazem o tempo todo, inclusive deputados, parlamentares, é veiculação de notícias falsas no esforço de desmobilização. Isso, na minha opinião, é crime. Está no Código Penal. Eu acho que essas pessoas deveriam ser presas. Para mim, produção de fake news em saúde e disseminação deliberada de fake news em saúde é crime contra a saúde pública. E, portanto, as pessoas que produzem, divulgam e disseminam deveriam ser presas. Ministro, para a gente terminar, eu queria perguntar se aquela experiência de 2010 deixou um legado também na produção de vacinas, na logística, além do legado organizacional, e se esse legado está aí hoje para ser usado, e aí, complementando isso, o que daria para fazer diferente para essa campanha atual ser mais efetiva? O Programa Nacional de Imunizações foi criado durante a ditadura militar, em 1973. E depois, em 1986, ou seja, antes da Nova República, antes da Constituição,
nós criamos o Programa Nacional de Autossuficiência em Imunobiológicos, que foi exatamente o investimento de 100 milhões de dólares, se eu não me engano, de recursos da época, sem correção, na capacitação tecnológica, treinamento de Butantan, Biomanguinhos e outros laboratórios públicos, né? Então, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento, ao lado da China, da Índia e da Rússia, que tem uma capacidade própria produtiva de vacinas, né? Então, hoje, o Butantan e Biomanguinho juntos fornecem a maior parte das doses que o Brasil utiliza no seu Programa Nacional de Imunizações. E como é que se construiu isso? Através de uma parceria dos nossos laboratórios públicos com empresas multinacionais que detêm a patente, né? Mas a gente avançamos. Nós temos fábricas, plantas, qualidade, certificação, profissionais de saúde envolvidos com muita capacidade. Mas faltou o quê? Faltou um pouco mais de investimento em ciência, tecnologia e inovação. O nosso grau de dependência dos insumos, que está evidente agora, né? A Fiocruz ainda guarda os insumos que virão da China, e o Butantan, idem, poderia ser menor se nós investíssemos mais em ciência e tecnologia. Isso tudo se agrava a partir de 2016, e nesse momento agora, durante o governo Bolsonaro, os cortes em ciência e tecnologia foram dramáticos, né? Cortes da ordem de 50%, né? Então, acho que algumas lições ficam de todo esse processo. Eu diria que não é possível enfrentar uma pandemia como essa sem estar ao lado da ciência, com a ciência nos orientando em todas as ações. Não é possível enfrentar uma situação como essa com qualidade sem liderança do Ministério da Saúde, sem liderança do governo federal, sem coordenação e planejamento central, né? Não é possível enfrentar uma situação como essa sem dispor de institutos que produzam vacinas, e isso nós temos, né? Então, eu acho que fica a lição do fortalecimento da ciência, fica a lição do fortalecimento do SUS, que ele mostrou uma capacidade de resiliência extremamente importante, preciosa nesse momento, né? Infelizmente, perdemos a vida de 210 mil patrícios, mas poderíamos ter perdido muito menos se o governo não tivesse sido tão inoperante, incompetente, negacionista, irresponsável, criminoso até em sua postura, né? Mas ficam essas lições da ciência, do SUS e do investimento em ciência e tecnologia, e principalmente nós reduzirmos essa dependência tecnológica externa. O Brasil tem todas as condições para desenvolver de maneira endógena uma grande capacidade de desenvolvimento em novas tecnologias, novos métodos de diagnóstico, novos tratamentos. Bom, eu acho que é isso aí, ministro. Infelizmente, temos um desafio grande pela frente. Pelo jeito, jogamos uma parte do que a gente aprendeu fora. Mas, graças ao trabalho, como o senhor falou, de gerações, não começou há 10 anos nem há 20 anos, a gente ainda tem esperança no combate a essa pandemia. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todos. Até a próxima.